Olá, tudo bem com você? Estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a Bíblia. Estou feliz de estar seguindo essa jornada com você, Rafa, também com seu esposo e com outras pessoas com quem vocês estão compartilhando esses estudos que nós temos feito. Gostaria muito de um dia podermos nos reunir ao vivo, quem sabe? Vão anotando as dúvidas e a gente pode fazer um encontro uma hora dessas. Então, como de costume, eu vou fazer uma oração para que a gente peça a presença do Espírito Santo, né? Para que Ele se comunique conosco por meio das minhas palavras, por meio dos nossos pensamentos, que Ele acrescente coisas que talvez eu não vou dizer à mente de vocês, de acordo com a obra que Ele tem na vida de cada um de nós. Então vamos orar. Poderoso Deus que habita nos altos céus, estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, para estudar a Sua palavra. E nós queremos Te pedir que o Seu Santo Espírito esteja conosco para nos ajudar, Senhor, a mastigar esses escritos que foram registrados há tantos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos fazer um estudo do capítulo 6 hoje, é um capítulo bem longo, então eu vou fazer um esforço de não comentar todos os versos, porque senão o estudo vai ficar muito longo. Então, vamos começar na leitura. É bem interessante a gente notar que no livro de João, vamos relembrar, né? Então, cada trecho do livro de João aparecem testemunhos a respeito de Jesus. O que as pessoas dizem sobre Jesus? Quem ele é? Então, nós já vimos o testemunho dos convidados de um casamento, nós já vimos... Começa, na verdade, com o testemunho da sua mãe, né? E aí o testemunho dos convidados do casamento, depois nós tivemos o testemunho de uma multidão, tivemos o encontro de Jesus com Nicodemos, tivemos o encontro dele com a mulher samaritana, e tivemos o encontro dele com aquele homem paralítico, e agora temos o encontro de Jesus com mais pessoas. E o capítulo de hoje é bem especial. Então vamos seguir para a leitura. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então essa multidão que seguia Jesus, ela só estava interessada nos benefícios que ele podia oferecer. Não estavam interessados em entregar a vida a Jesus, em ter um novo nascimento, em negar a si mesmos. E é interessante, pois no final do capítulo nós vamos ter um desfecho para essa introdução. Então, o capítulo inicia com uma multidão seguindo Jesus, porque queria vantagens temporais que ele podia oferecer. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Lembramos que a história de Jesus, ela tem o seu grande desfecho na Páscoa. Então, a gente percebe que João, ele deu um enfoque assim nos últimos momentos de Jesus, que foram os mais dramáticos. Então, assim, a gente está começando o Evangelho, mas já está chegando no desfecho da história de Jesus. Então, é bem detalhado, né? O Evangelho de João deu bem esse foco. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha encontrá-lo, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Lembrando que as perguntas de Jesus, elas são sempre intrigantes, elas sempre nos implicam em algo que está ao nosso alcance fazer, implicam em uma tomada de decisão. Nós temos visto isso ao longo do livro todo. Então essa pergunta de Jesus, ela não está se referindo apenas ao alimento físico. Nós já vimos nos outros capítulos anteriores que Jesus, ele se apresenta como a água da vida. Ele se apresenta como a fonte de vida. Mas dizia isso para experimentar, ou seja, como eu afirmei, né? As perguntas dele eram apenas para intrigar e fomentar o pensamento da sua audiência, para que eles refletissem profundamente sobre o significado de estar ali com ele naquele momento, porque ele bem sabia o que estava para fazer.
Então, assim, Jesus ele já sabia como alimentar a multidão. Ele não perguntou porque ele esperava pão. Ele queria entender, ele queria deixar os discípulos preparados para algo que ele iria dizer depois e que nós vamos acompanhar aqui na leitura. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? O denário, ele é um salário de um dia de trabalho. Então, o que Filipe está dizendo é que para alimentar aquela multidão, não bastariam 200 denários. Então, assim, é quase um ano de trabalho seria necessário para alimentar toda aquela multidão. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Então, aqui a gente percebe algumas coisas também no texto, trazendo para a nossa vida, né? De ser humano, limitado, como a gente limita o poder de Deus. Então, um diz: olha, Senhor, não sei, porque o salário de um ano não seria suficiente para alimentar toda essa multidão. Aí o outro diz assim: a gente tem aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso diante dessa multidão? Então da mesma forma nós, quando estamos diante de um grande problema e a gente olha para os recursos que nós temos para enfrentar aquela situação e para resolver aquela situação, a gente percebe a nossa impotência, a nossa incapacidade. Continuando verso 10, disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Não se contavam, então, as mulheres e as crianças. Então, vamos fazer um cálculo rápido. Se para cada homem estivesse lá uma mulher e também uma criança, então seria uma multidão de 15.000 pessoas. Mas esse é um cálculo mínimo. Pode ser que existiam lá, naquele momento, mais de 20.000 pessoas. Porque o início do capítulo fala que era uma grande multidão. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Então, olha que coisa mais linda, Jesus fartou aquela multidão. Ele deu graças, a Bíblia diz que ele repartiu o pão, e ele repartiu o pão de forma tão poderosa que quanto mais ele partia, mais parece que o pão crescia. Em vez de diminuir, o pão crescia. E assim ele alimentou toda a multidão. E olha como Jesus disse que eles ficaram alimentados. Tudo quanto eles queriam. Essa é a resposta de Deus para os nossos problemas. Quando estamos diante de um problema, o nosso recurso, ele é impotente, o nosso recurso, ele é limitado, ele é incapaz de resolver a situação. Nos custaria meses, anos para resolver aquela situação. Mas para Deus, ele resolve aquela situação de forma incrível, de forma satisfatória. Ele atende a cada um o quanto ele quer. De acordo com a nossa necessidade, ele nos atende. Verso 10. Verso 10 não, já lemos o verso 10. Desculpe, verso 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então, olha que coisa linda. Aqui nesse texto, eu não vejo só Jesus ensinando um princípio de economia. Mas quando ele faz esse milagre diante dos discípulos para responder a pergunta que ele fez para iniciar a discussão. Então, vamos guardar essa frase que a gente vai comentar ela mais daqui a pouco. Então, ele faz uma pergunta: como vamos alimentar essa multidão? Ele dá o alimento físico para que os discípulos extraiam daquela experiência uma poderosa lição espiritual que ele enfatiza ao longo desse capítulo. E aí, ele dá uma orientação. Depois que ele satisfaz a necessidade do povo, ele dá uma orientação: guardem as sobras para que nada se perca. Vamos guardar essa frase.
Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então, Jesus pega aquilo que a gente tem que é nada para resolver o problema e ele multiplica, ele faz uma coisa linda. Mas algo que é importantíssimo a gente ressaltar nesse milagre é que Jesus, quando ele nos atende, ele não só nos atende conforme a nossa necessidade e nos deixa satisfeitos naquilo que nós precisamos, nos deixa fartos naquilo que nós precisamos, mas ele trabalha conosco, ele usa nossos recursos. Então olha que coisa linda, ele primeiro faz uma pergunta, ele vê a multidão e ele fala assim, como é que nós vamos alimentar toda essa multidão? Então ele lê as nossas necessidades e ele trabalha na nossa mente, nos despertando para as nossas próprias necessidades. Necessidades que muitas vezes a gente varre para baixo do tapete, a gente esconde, a gente nem pensa nelas, porque é tão difícil resolver que a gente prefere ignorar o problema. Mas Jesus, ele se aproxima, ele vê nosso sofrimento e ele diz assim, ó, como é que nós vamos resolver esse seu problema? E aí ele nos deixa fazer um brainstorm das opções e chegarmos à conclusão de que é insuficiente tudo que nós temos. Então ele vem, ele pega o pouco que nós oferecemos e ele transforma e sobra. Mas com as sobras, olha a orientação que ele nos dá. Com a sobra daquilo que Deus faz com nós, ele diz assim, ó, guarde para que nada se perca. Guarde, não só para você, guarde para repartir, para que abençoe outros com aquilo que eu te dei, com aquilo que eu fiz por você. Verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, pelo visto vamos ter um fundo musical, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então olha a declaração de fé daquelas pessoas. Ah, este é o profeta que devia vir ao mundo. Mas veja como eles não entendem a missão de Jesus, né? Eles o chamam de profeta, mas eles estavam aguardando pelas profecias, estava descrito que viria o Salvador, que resolveria o problema do pecado no mundo. Não era simplesmente um profeta para fazer sinais e maravilhas. Verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem ele rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então aquela multidão de cerca de 20 mil pessoas ou mais, não sabemos, ela estava arregimentada e determinada a proclamar Jesus rei. E que rei maravilhoso! Eles não precisavam mais trabalhar, ele podia alimentá-los. É exatamente esse o rei que nós queremos. Então, nessa declaração de fé, veja que ela não é uma declaração de fé entendendo a obra que Jesus ia fazer, o sacrifício pela humanidade. Não é isso que eles estavam esperando. Eles estavam esperando um miracle worker, alguém que pudesse prover as necessidades temporais. Ah, tá doente, cura, tá com fome, tá aqui a comida. E assim eles poderiam viver da forma como eles desejassem. Então Jesus, percebendo que eles não entendem que o reino dele não é desse mundo, que ele já é rei do universo, ele não precisa de uma coroa de ouro aqui nesse planeta, ele então se afasta. Veja que em nenhum momento Jesus atrai a glória para ele, mas em tudo ele glorifica o Pai. Verso 16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Eles eram pescadores, correto? Então, olha que, mas aqui tem uma coisa linda, um princípio lindo. Quando Jesus os convida a segui-lo, o combinado era que eles deixassem as suas profissões e eles tornariam-se pescadores de homens. Mas depois desse milagre que Jesus faz, que é incrível, incrível, de 5 pães, Jesus alimenta uma multidão de 20 mil pessoas. E Jesus recusa-se a ser rei. Então os discípulos ficam perplexos.
E eles pensam assim, que homem é esse? Eu não consigo entender. Por que ele faz esses sinais se ele não quer ser rei? Os próprios discípulos estão confusos sobre a missão de Jesus. Eles não entendem qual é a missão de Jesus. É por isso que quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, ele quer fazer isso longe dos discípulos. Porque se os discípulos estivessem perto, iriam maltratá-la. Eles ainda não entenderam. Perplexos, então eles voltam à velha vida. Aquela vida que era confortável, aquela vida que respondia todas as questões, que solucionava os problemas deles, porque agora ali com Jesus parece que tá tudo tão esquisito. Eles se negaram, afinal de contas eles estão seguindo a Jesus há muito tempo, longe das suas famílias, desconfortáveis. Mas Jesus não quer ser rei, então assim, qual é o propósito disso tudo? Por que eu tô seguindo Jesus? Por que eu deixei tudo para trás? Vou pescar, vou voltar para minha vida. Em muitos momentos nós fazemos a mesma coisa. A mesma coisa. Parece que seguir Jesus é tão difícil. São desafios novos que a gente não sabe lidar. Eu vou pescar. Eu vou voltar para aquela vida. Eu vou voltar para aqueles costumes. E de repente eu me pego fazendo coisas que eu já tinha me comprometido a não fazer mais. E tomando um barco. Mas olha isso que tremendo. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera estar com eles. Então Jesus propositadamente deu espaço para eles. Deixou eles sozinhos para que eles pudessem solucionar aquela dúvida. E o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, não sabemos precisamente a distância, mas imaginamos que era enorme, né? Então o estádio, vamos imaginar o tamanho do Coliseu. Então, tendo navegado a distância de uns 30 coliseus, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de terror. Olha que coisa mais linda. A gente foge de Jesus. A gente volta para a velha vida, a gente volta para os velhos hábitos. E Deus nos dá espaço para viver a dúvida. Mas Ele vai atrás. Na hora que o mar se levanta, na hora que a gente realmente não consegue lidar com as dúvidas, com os problemas, em que a velha vida está nos sufocando, porque a gente voltou para ela. Eles não deviam estar no mar. Eles foram convidados a seguir a Jesus, mas por livre, espontânea vontade, eles foram para o mar pescar, como antes. E Jesus Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele deixa a gente fazer o que a gente quiser. Mas a partir do momento que a gente aceita o chamado de Jesus, Ele não nos abandona mais. Quando Ele nos convida a entregar a vida a Ele, e a gente entrega por meio do batismo, a gente sela um pacto com Cristo. E Ele vai nos resgatar no meio da tempestade, o lugar onde não era para estarmos, mas o lugar onde Ele deixou a gente ir. Porque a gente é livre. Mas a hora que o mar se levanta, e Ele sabe que a gente não vai saber lidar, Ele vai lá, no meio do escuro. Ele anda sobre as águas, porque Ele domina tudo. Ele não tem medo de nada, porque Ele é criador da matéria. Então tudo isso aqui para Ele, tudo isso aqui é nada. Tudo isso aqui Ele domina. Nada disso aqui é um problema. A doença não é um problema. O desemprego não é um problema. A fome não é um problema. O medo não é um problema. A morte não é um problema. Nada é problema para o Criador do universo. E Ele vai lá, andando sobre as águas, soberano. E lhes diz: sou eu, não tenham medo. Então, de bom grado, eles o receberam. E logo o barco chegou ao seu destino. Por que a Bíblia deixa claro isso, que de bom grado o receberam? Porque em voltarem para a velha vida, em irem para o mar, eles estão dando as costas para Jesus. E Jesus deixa, porque Ele deixa a gente decidir. Mas Ele vai sobre as águas,
e oferece ajuda. Com a sua presença ele oferece ajuda. Então eles o recebem no barco. Jesus, perdão, porque a gente virou as costas. Perdão porque a gente voltou para a velha vida. Perdão porque a gente deixou você. Perdão porque a gente te abandonou. Quando a gente abandona Jesus, a tempestade se levanta. E o vento rijo assola a nossa vida. Mas a presença de Cristo está sempre nos convidando. Deixa eu controlar. Deixa eu resolver essa situação. Deixa eu multiplicar teus pãezinhos. Me dá esse aqui, me dá esses 3 peixinhos aí. Quanto que era mesmo? Até esqueci os números já. Me dá seus pãezinhos e seus peixinhos. Deixa eu alimentar tua multidão de problemas. Deixa eu resolver tua multidão de problemas. Entrega para mim. Deixa eu participar. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco. Veja que a multidão é insistente. Eles querem que Jesus reine sobre eles. Mas o reino que eles querem são as vantagens que Jesus pode oferecer. Eles não querem o reino de Jesus sobre o ego. Eles querem apenas as vantagens. Entretanto, outros barquinhos chegaram-se de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Então ficou famoso o milagre de Jesus. E muitas outras pessoas vieram. Puxa, eu quero ser alimentado também. Eu quero comida também. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Então eles estão obstinados, procurando Jesus. Mas será que eles estão mesmo procurando o Deus soberano sobre suas vidas? Ou eles estão apenas procurando o fazedor de milagres? Quando, pois, estou no verso 25, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando foi que chegaste aqui? Porque eles ficam surpresos. Eles rastrearam Jesus, eles entenderam que Jesus não foi de barco para lá, porque eles perguntaram ali na marina. Eu fico imaginando ali eles perguntando na marina para um para outro, onde que estava Jesus, onde ele foi visto pela última vez. Poxa, nós temos aqui esses barcos, conhecemos todos os pescadores, Jesus não saiu com barco nenhum, e eles estão ali procurando Jesus, porque eles querem comer o pão, e eles o encontram. Jesus, como foi que você chegou aqui? E Jesus abre a boca: em verdade vos digo, vocês me procuram não porque vistes sinais, mas porque comeram pão e ficaram fartos. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Afinal de contas, não eram todos pescadores? Não estavam todos ali? Então Jesus diz a eles: vocês estão gastando aqui um dia de trabalho pela comida que perece, porque é isso que vocês vieram. Vocês vieram atrás de mim porque vocês querem pão. Mas não trabalhem só pelo pão que perece, pela comida que perece, né? Que entra no nosso corpo e sai de forma mal cheirosa. Mas trabalhem pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Qual é o selo com o qual Deus confirmou Jesus como seu Filho? O batismo. O apóstolo Paulo, depois eu vou escrever na legenda do vídeo, ele diz assim, ó, que Deus nos sela com espíritos, com o batismo. Então, por meio do nosso batismo, nós somos selados para Deus. Recebemos o seu Espírito e ele implanta a mente de Cristo em nós. Então, o software de Jesus está rodando aqui, ó. A partir do momento que eu aceito Jesus e eu entrego a minha vida a Ele, eu nasço novamente. Então, acontece o nascimento da nova criatura, do qual Jesus falou para Nicodemos que sem ela nós não podemos herdar a vida eterna. Verso 28, dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar então as obras de Deus?
E Jesus então responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então eles dão a entender que estão interessados no governo de Jesus, sobre as suas vidas. Tá bom, mestre, então como é que a gente faz aí pra, né? Tá bom, a gente quer o pão, mas então tá, se você quer que a gente faça alguma coisa pra Deus, o que a gente tem que fazer pra Deus pra receber o pão? Então eles estão negociando com Jesus. Quantas vezes nós negociamos com Deus? Então, o que a gente pode fazer em troca? Senhor, o que eu posso fazer em troca para receber aquilo lá que eu tanto almejo? Então Jesus lhes disse: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que por ele foi enviado. Chamaram Jesus lá atrás de profeta, e ele está dizendo assim: vocês têm que crer que eu sou o Salvador, vocês têm que crer que eu vim aqui para remir os pecados de vocês. Eu não vim aqui só para fazer sinais e maravilhas. Eu não sou só um profeta, eu sou soberano, eu sou Deus, eu sou enviado de Deus porque eu sou Deus também. Porque eles sabiam que Deus enviaria-se a si mesmo. Eles sabiam que o Messias não ia ser só um ser humano. Eles sabiam que o Messias seria nascido de mulher, mas seria Deus também. Eles sabiam disso, mas não queriam crer. Então lhes disseram: olha a audácia! Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Ah, Senhor, o Senhor fez pão ontem, mas a gente não estava lá. Então o que o Senhor faz aí para nós? Para que a gente possa então, receber, né? Crer. Olha só, quantas vezes nós negociamos com Cristo e Ele nos pede obediência, mas a gente quer receber primeiro. Não, Senhor. Sem oração respondida, sem milagre, eu não vou mudar. Sem milagre eu não abro mão disso aqui. Não abro mão. Quais são os teus feitos? A outra pergunta arrogante que eles fizeram. E que nós muitas vezes fazemos também. Quem é você para ter autoridade sobre a minha vida? Quem é você para querer que eu obedeça isso e aquilo, e deixe isso e deixe aquilo? 31. Nossos pais, então eles continuam o discurso de arrogância. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, porque tinha sido ele, tinha sido o próprio Jesus que alimentou a multidão lá atrás, lá nos tempos de Moisés. Então aqui só uma breve pausa. O povo de Israel tinha saído do deserto, do Egito, já o seu alimento havia acabado, já a sua água havia acabado. Então Deus faz um milagre e faz sair água da rocha. Agora eles têm água, mas eles não têm o que comer. Então o povo reclama, se revolta contra ele, em vez de simplesmente ir pedir: Moisés, acabou nosso pão, e agora? O que nós vamos comer? Não, o povo se revolta: olha, Moisés, você tirou a gente lá do Egito, sendo que não foi Moisés, né? Foi Deus. Você tirou a gente do Egito para trazer a gente aqui para esse deserto, para morrer de fome. Antes a gente tivesse morrido lá como escravo, pelo menos a gente podia se fartar naquelas panelas de carne com cebola. Eles até mencionam. E aí é bem interessante, né? Eles querem comer carne, eles pedem carne. E Deus manda carne para eles. Mas carne não era o alimento principal que Deus gostaria que eles comessem. Então a história é bem legal, vou colocar na legenda a referência, vocês podem depois ler. Então Deus manda carne no fim do dia, sopra um vento e traz codornizes, e eles se alimentam daquela carne. Mas no dia seguinte Deus manda o maná, porque era o maná que era o alimento. O maná a palavra maná significa, o que é isso? O maná era um alimento que a Bíblia descreve como que tinha sabor de mel. Era como uma sementinha, e eles podiam quebrar essa semente, esse grão, e fazer bolos e assar ali na areia mesmo e comer da forma como eles desejassem. Era um alimento hipernutritivo, tinha todos os nutrientes, porque o povo comeu maná por 40 anos no deserto e eram fortes e saudáveis. As doenças dos egípcios, e nós
conhecemos a história antiga, sabemos que os egípcios, quando muito, chegavam aos 25 anos. Olha, mas não chegavam aos 40 de jeito nenhum. Morriam muito jovens. O próprio rei Tutancâmon, acredita-se que ele morreu muito jovem. Alguns reis não chegaram faraós não chegaram a completar 30 anos. Mas o povo de Deus era centenário. Então as orientações de Deus, de saúde, de relacionamento, eram para que o seu povo fosse longevo. Tanto que quando lá no começo da história, né, antes da escravidão do Egito, quando José, que se torna governador do Egito, traz a sua família para morar no Egito, o faraó, que era mais jovem do que José, vê Jacó, que já era um centenário, e ele olha para Jacó, impressionado, ele diz assim: quantos anos você tem? Está registrado na Bíblia, porque os egípcios, quando muito, viviam 30 anos, né? E por causa da forma, do estilo de vida deles, a forma como eles se alimentavam. E a forma como a gente se alimenta tem muito a ver com as nossas crenças. Então, continuando aqui a leitura, estamos no verso 33. Expliquei a história do maná, como é que eles começaram a receber o maná. E depois você vai ver lá no registro da Bíblia, que eu vou colocar na legenda, que a história da carne, ela acaba ali naquele primeiro dia. Deus permanece enviando diariamente apenas o maná, para que eles pudessem se alimentar. Então Deus manda o maná, eu entendo assim, né, que Deus manda a carne naquele assim, tá bom, né, vocês estão com tanta vontade de comer carne, vou mandar um pouquinho para vocês, mas não é isso que eu quero que vocês se alimentem, é isso aqui, ó, essa outra opção. Então ele manda constantemente os alimentos daquela opção, e o maná só para de cair quando eles tomam posse da terra prometida e estão fazendo a primeira colheita. Então, enquanto eles não colhem a primeira colheita da terra prometida, o maná ainda cai, para que eles possam se alimentar. Coisa linda e tremenda. Mas Jesus, ele diz assim, ó, eu já disse para vocês nos estudos anteriores, que tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez, porque Jesus é a pessoa da divindade que se relaciona com o ser humano. Então tudo aquilo que Jesus fez, todos os milagres, tudo que aconteceu lá atrás e está registrado na história bíblica no Velho Testamento, acontece para apontar lá para frente, para a história que nós estamos lendo aqui, no Novo Testamento, para a sua própria encarnação. Então, Jesus diz assim, ó, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, da mesma forma como lá atrás Deus alimentou o povo de Israel, ele está dizendo assim, ó, da mesma forma como o maná descia do céu, eu desci do céu, do meu Pai, para alimentá-los. Mas a comida que eu dou, ela não é o alimento físico, ela é para a vida eterna. Então lhes disseram, ainda sem entender ou fingindo que não estavam entendendo: Senhor, dá-nos sempre desse pão, esse pão que a gente come e vive eternamente. Eu quero esse pão. Então declarou-lhes Jesus, olha a ênfase do texto, declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Não foi a promessa que ele fez para a mulher lá atrás? Olha como a narrativa ela só cresce e vai aumentando os detalhes daquilo que Jesus vem trazer para nós, da boa notícia de salvação que ele quer nos dar. A resolução de Jesus, ela é agora, ele alimenta a multidão agora, mas é para que a multidão entenda que ele é o pão da vida, para que a multidão entenda, para que a gente entenda quando ele resolve os nossos problemas, quando a gente vai pro shopping e faz uma oração: Senhor, me ajuda, eu preciso comprar um sapato, e ele nos ajuda a encontrar o sapato exato que a gente precisava. Ele não resolve o sapato só porque ele quer resolver o sapato, é porque ele quer que a gente entenda que a gente pode confiar a ele, não só o sapato, mas o problema do casamento, o problema com o filho drogadito, o problema da morte de alguém que a gente não queria perder nunca.
Ele resolve pra gente o pão, para que a gente entenda que pode confiar tudo. Porém, continuando, Jesus está ainda declarando: porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, quando nós vamos a Jesus, quando a gente aceita ser discípulo de Jesus, quando a gente aceita Jesus em nossa vida, quando a gente entrega a vida a Ele por meio do batismo, a gente pode virar as costas, a gente pode ir para as trevas e Ele vai lá nos buscar, porque nós somos dele. Ele não nos lança fora, Ele não nos deixa ir embora assim. Ele vai atrás de nós, porque Ele não quer resolver só o problema do aqui e agora. Ele quer nos ensinar que com Ele nós temos vida eterna. 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Nós já falamos bastante sobre a ressurreição, né? Mas ainda há um texto que nós não lemos. E eu gostaria de ler ele com você nesse momento. Nós vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu achar bem certinho aqui onde é o verso. É lá no final do capítulo 15, é bem longo. 1 Coríntios 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Já expliquei para vocês, né? Que quando a Bíblia está falando de dormir, é perder os sinais vitais. Passar por aquele processo que a gente chama morte, mas a Bíblia chama de sono. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Já expliquei para vocês no último estudo, né? Transformados são todos, os que estão vivos por ocasião do retorno de Jesus e aqueles que dormiram e o aguardam na sepultura. Num momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da imortalidade, da incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Então é necessário transformar o que é corruptível, a nossa mente, e o que é mortal, o nosso corpo. Então seremos totalmente transformados e nunca mais faremos algo contrário do que aquilo que nós estabelecemos em sã consciência. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão é aquele instrumento antigo que se usava para prender o pé de um presidiário. Então era aquela argola de ferro bem robusta, com uma corrente de ferro igualmente pesada e com aquela bola de ferro. E assim o preso não conseguia se movimentar. Então a morte, ela está no nosso encalço. A gente não consegue se movimentar. A morte paralisa a vida. Nós estamos o tempo todo lidando com a morte. É um corte de papel que sangra. É um joelho ferido na infância. É uma doença autoimune na juventude. É um câncer, é o falecimento. Nós estamos constantemente aprisionados pela morte. Mas nós seremos libertos no último dia, quando Jesus voltar. Verso 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus. Vou explicar para vocês esse verso 56. O aguilhão da morte é o pecado.
Então, como é que a morte nos aprisiona? Somente por meio do pecado. Se a gente escolhe vencer o pecado, a morte não tem poder sobre nós. E por mais que nós percamos os nossos sinais vitais, Jesus vai nos ressuscitar no último dia, conforme a palavra dessa escritura. E aqui continua, né? E a força do pecado é a lei. Quer dizer que nós só temos consciência do que é pecado por meio da lei. Sem a lei, nós não saberíamos o que é pecado, mas também nós não saberíamos o que é viver livres do pecado. Então a lei, ela é um parâmetro, ela é uma guideline que nós seguimos para nossa própria felicidade, para poder estar livres do pecado e, consequentemente, livres da morte. Porque, enfatizando, perder os sinais vitais e acabar num caixão dentro de uma cova, para Jesus é um sono. Morte para ele é o dia em que a cidade santa desce e a sua presença aniquila todo aquele que escolheu ser governado pelo ego. Verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Não volte lá para a vida velha. Não vá pescar. Não vai para as trevas. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no nosso Senhor, o nosso trabalho não é vão. Jesus disse aqui, ó, não trabalhe pela comida que perece. Trabalhe pela comida que vai gerar vida eterna. E nós voltamos à leitura, então, no verso 38. 40, já estamos no 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 2 vezes Deus diz então. Verso 39, verso 40. Eu o ressuscitarei no último dia. Ele empenha a sua palavra, ele declara. E a palavra de Jesus vale um escrito. Quero chamar a atenção aqui. Olha o processo de conversão como é. Todo aquele que vê o Filho e nele crê. Então, isso é tão lindo sobre Jesus. A Bíblia diz que Jesus nos ama ainda nós sendo pecadores. Então ele vai ao nosso encontro na nossa descrença. Ele foi lá na tempestade que os próprios discípulos se enfiaram. A revelia da vontade dele para resgatá-los. Jesus, quando a gente ora e pede, ele ouve, ele faz milagres em nossa vida diariamente, porque dessa forma nós podemos vê-lo. Jesus não nos deixa sem evidência para crer. Por isso que naquele dia, os que forem aniquilados não o serão injustamente. Deus não deixa nenhum ser humano, por mais tragédias que Satanás e os seus seguidores, a sua legião de demônios, possam trazer na nossa vida, Deus não deixa nenhum filho seu sem evidência de que Ele o ama e de que Ele nos quer salvar. 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como diz então, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. 3ª vez Jesus fala para eles. Então Jesus os repreende, fala assim: não adianta vocês ficarem aí discutindo. Só vem a mim aquele que o Pai me dá. Ou seja, se vocês não vêm a mim, é uma escolha pessoal. E eu respeito. Então não fiquem discutindo, não fiquem brigando.
45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então aqui está a evidência bíblica, que todos, sem exceção, somos ensinados por Deus. E aqui também está a evidência bíblica, que todos, sem exceção, podemos escolher ouvir, obedecer ou virar as costas e voltar para as tempestades. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este os tem visto. Já disse a vocês que Deus o Pai nunca foi visto, e é por isso que Jesus enfatiza. Ninguém nunca viu fisicamente o Pai. Mas ele afirma no verso 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Mais uma vez ele diz, eu sou o pão da vida. Então Jesus fala, parem de questionar, apenas ouçam. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo, ele está falando dele, né? Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, então os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Então eles continuam na descrença. Eles continuam fingindo que não estão entendendo. Quando Jesus ele se compara ao alimento, o que ele está querendo dizer para nós? Quando a gente come e o alimento ele é quebrado em microscópicas partículas em nosso intestino, essas partículas elas entram pela corrente sanguínea e se tornam os nossos building blocks e renovam todo o nosso corpo e nos revitalizam e nos dão anos de vida. Quanto mais nos nutrimos das coisas que o Criador fez para nós, mais vida nós temos. Então, em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer é que quanto mais a gente devora o seu comportamento, a sua personalidade, a forma como ele se comporta, a forma como ele reagia, a forma como ele se conduzia, quanto mais a gente estuda a sua palavra, quanto mais a gente devora essa história tremenda de amor pela humanidade, mais a sua natureza implantada em nós, ela se torna os nossos building blocks. A gente se torna uma encarnação de Jesus. Ele vive em nós, ele reina em nós. E nós podemos afirmar, como o apóstolo Paulo afirmou, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Então, se a gente não se renunciar ao ponto de entregar tudo, porque Jesus entregou tudo, ele entregou a sua vida, ele entregou tudo lá na cruz. Se a gente não se renunciar ao ponto de entregar tudo, a gente não vai poder ter a vida eterna. Verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, ou seja, no Canadá a gente tem um ditado, não sei se é o mesmo nos Estados Unidos, if we won't be on his shoes, se a gente não viver a vida de Jesus, ele fala aqui, ó, não tendes vida em vós mesmos. Se a gente não aceitar o novo nascimento, se a gente não aceitar a natureza espiritual, não vamos viver, porque não temos vida em nós mesmos, o nosso corpo vai se desintegrar. E Jesus não vai poder mudar o destino da nossa própria decisão. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna.
Eu o ressuscitarei no último dia, a quarta vez que ele diz. Então, essa palavra dele é digna de confiança ou não é? Em uma única conversa ele fala 4 vezes, eu o ressuscitarei no último dia. Não tenha medo, não se agarre, não troque a sua vida por privilégios temporais. Não traia o seu caráter. Não joga teu caráter na lama, não joga teus filhos na lama, não joga tua vida na lama. Não acaba com a tua saúde, correndo atrás de dinheiro. Confia em mim e eu vou suprir todas as tuas necessidades, físicas e espirituais. Eu multiplico teus pãezinhos e eu ainda vou te ressuscitar no último dia. Então Jesus, ele não dá com miséria, ele dá com abundância. Ele quer que nós neguemos os nossos desejos e deixemos ele governar a nossa mente, mas não para que a gente viva na miséria. Ao contrário, porque ele sabe a melhor forma de prosperar. Ele sabe os melhores investimentos. E ele quer nos dar prosperidade temporal. E ele quer nos dar prosperidade eterna. A gente não precisa escolher entre um ou outro. Com Jesus nós temos os dois. Verso 55, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então a gente se une a Jesus quando a gente incorpora em nossa vida a sua própria fala, as suas próprias maneiras, a sua própria nobreza, a sua abnegação. Nós nos ligamos com ele de maneira inseparável. E se por um momento a gente fica confuso e voltar a pescar, ele vai lá no meio da tempestade e ele nos resgata. Assim como o Pai que vive me enviou, 57. E igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Mais uma vez ele repete, terceira, quarta vez ele repete, eu sou o pão que desceu do céu. Esqueçam lá o maná. O maná foi apenas uma alegoria para vocês entenderem a conversa que a gente está tendo agora. É como eu disse a vocês anteriormente na história tosca do sapato, né? É uma história minha, na verdade. Quantas vezes a gente pede para Jesus resolver coisas na nossa vida que não vão afetar mais ninguém, só a gente. E ele nos mima, ele resolve. É uma vaga de estacionamento, é uma promoção, algo sério, uma vaga de emprego. E ele nos abençoa, ele abre as portas. Porque ele quer nos mostrar que com ele a gente tem abundância. Muitas vezes estamos sofrendo miseráveis em nossos problemas, escassez. Na abundância, Deus está ali ao lado. Ele vem na tempestade, mas ele não entra no barco. Ele espera o convite. Ele fica lá, andando sobre o mar, mostrando que ele é soberano, mostrando que ele é poderoso. Mas ele espera o convite, ele espera ser recebido. E os discípulos o receberam. E nós, qual vai ser a nossa resposta? Vamos o receber também em nossas vidas? Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Porque quem comer este pão viverá eternamente. Quantas vezes Jesus já falou só nessa conversa que vai viver eternamente? Não tenhamos dúvida. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ah, que preciosa lição. Jesus estava ensinando onde? Na sinagoga. Mesmo que Jesus não concordassem com a forma da religião que eles estavam levando, ele congregava. Então não deixemos de congregar. É importante que a gente vá à igreja. É importante que a gente se reúna com os irmãos, mesmo quando discordamos deles. Estejamos ativos no corpo de Cristo.
participemos de uma igreja. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, porque ele lia pensamentos, não lia? Eles estavam cochichando longe dele, mas ele sabia tudo. E ele disse assim, ó: isso vos assusta? Isso vos escandaliza? Isso assusta vocês? Porque eles já tinham entendido que a vida de Jesus era uma vida de abnegação. Jesus não estava lá, deitado no sofá, confortável no escritório, não. Jesus entregava a sua vida pelas pessoas diariamente, ao ponto de negar suas próprias necessidades físicas, que certa vez seus irmãos e sua própria mãe achou que ele estava ficando louco, porque ele não comia, ele não dormia, porque a todos ele curava, ele estava sempre aliviando o sofrimento, aconselhando. E os discípulos acharam essa uma vida muito dura. E aí Jesus diz assim: isso vos assombra? Isso deixa vocês assustados? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Então, o que será que vai acontecer com vocês quando eu for embora e deixar vocês aqui com a solene missão de continuar o que eu comecei? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Eu quero fazer uma ressalva aqui muito importante. Nós temos dado o tempo inteiro, desde o início desses estudos, uma ênfase em que subjuguemos a nossa mente a Deus e que os nossos impulsos eles raciocinem de acordo com a palavra de Deus e sejamos orientados pela razão, de acordo com a palavra de Deus, e não pelos nossos desejos. Mas as palavras que Jesus disse aqui, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, ele não está querendo dizer que nós devemos negar as nossas necessidades físicas e que nós devemos negligenciar aquilo que nós vivemos na carne. A evidência de que Jesus se importa com tudo que nós vivemos encarnados, com nossas dores, com nossos dissabores, é que Ele próprio encarnou. Então, cuidemos desse corpo que Jesus nos deu. Cuidemos da forma como alimentamos esse corpo, da forma como vestimos esse corpo, para que não passe necessidade, para que não passe frio, para que não passe fome, para que não fique queimado de sol ardendo. Cuidemos desse corpo que tem em si as memórias dos nossos traumas, que é ativado por um sabor, por uma imagem, cujas lembranças vêm com um toque, com uma cor. A nossa experiência humana é válida para Deus. E é por isso que nós devemos sim tratar do nosso corpo com carinho. E a maior evidência de todas, que é contra o gnosticismo, que imperou por anos na igreja medieval, que maltratava a carne, que punia a carne, porque a carne é pecadora. Não. A carne, nós somos a carne. Não existe uma separação entre a carne e o espírito. Por isso que a Bíblia fala, e eu coloquei esse texto no último estudo, mas vou repetir esse texto aqui, que quando morremos, quando a alma morre, a carne volta para o pó e o espírito vai para Deus. E Jesus vai trazer com ele no último dia o espírito. O espírito que volta para Deus é toda a nossa psique, que Jesus vai guardar com ele. A matéria vai perecer, mas Jesus vai ordenar e a matéria vai vir à vida.
Assim como quando ele criou esse universo, presta atenção na história de Gênesis, leia lá o capítulo 1 com cuidado e você vai ver que Jesus falou e a terra obedeceu. Ele falou para a terra e a matéria, os elementos químicos, eles se combinaram e a vida passou a existir. Então a terra obedeceu Jesus lá atrás, era sem forma e vazia, e vai obedecer Jesus de novo. Vai devolver, como a gente leu em Apocalipse, os seus mortos. E eles vão viver e vão reinar com Cristo, como nós lemos no último estudo. Então eu quero ler de novo esse verso com você, para que não fique dúvidas na sua mente. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Estamos aqui falando de um contexto de vida eterna. Então entenda bem o contexto para não cair em falsos ensinamentos. No contexto de vida eterna, a carne nada aproveita. No contexto de vida eterna, os nossos desejos vão nos levar para a morte. É disso que Jesus está falando. Jesus não está nos incentivando a negligenciar nossas necessidades físicas. A necessidade de um abraço, a necessidade de um carinho, a necessidade de alimento, a necessidade de abrigo, de um lar confortável, de uma cama quentinha. Não é disso que Jesus está falando, que é para você viver de qualquer jeito, que é para você comer de qualquer jeito, porque o que importa é pregar o evangelho, porque o que importa é ler a Bíblia. Não, não. Cozinhar, preparar um alimento para sua família é tão sagrado quanto passar 1 hora estudando a Bíblia. Porque quando nós servimos aqueles a quem Deus nos deu, nós estamos encarnando Cristo. Ele veio para servir. Quando servimos, nós estamos sendo Jesus para outras pessoas. Então, tudo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus. Está escrito na Bíblia. Salomão foi quem disse: tudo que te vier à mão para fazer, fazei-o como para o Senhor. Porque para o além, porque no além, para onde tu vais, não há obra. Ou seja, depois da morte, não há obra. Não tem vida depois da morte. Então tudo que você faz aqui nessa terra, seja varrer um chão, seja limpar uma bunda de neném, seja lavar uma privada encardida, faça como para o Senhor. Porque é nesses registros, são nessas atitudes é que nós vamos expressar se nós estamos sendo regidos por Deus, vivendo de acordo com a lei do amor, com a lei da abnegação, ou se nós estamos sendo regidos pelo príncipe deste mundo, de acordo com a lei do ego, a lei do eu faço o que eu quero, a lei do meu corpo, minhas regras. Verso 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Aqui parece que está falando de predestinação, né? Mas não tá. E a evidência bíblica que nós entendemos é que há textos bíblicos, e eu vou citar um deles. O próprio Jesus falou. Não sei se vai estar no livro de João, mas está no livro de Mateus. Acredito que é o capítulo 23. Jesus fala assim, já prestes a morrer, poucos dias antes da sua morte. Jesus diz assim, ele ora pela Jerusalém, ele entende que a sua missão chegou ao fim e agora cada um tem que tomar a sua decisão. Logo ele vai morrer, dali poucos dias ele vai subir para o céu. E nós seremos deixados com os registros e o livre-arbítrio para tomar a nossa decisão. Então ele, com dor no seu coração, ele vira para Jerusalém, ele está no Monte das Oliveiras, uma multidão está em volta dele e ele começa a chorar. E ele diz assim, olhando para a cidade: quantas vezes, ó Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar você embaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos. Você já viu? Se você não viu, recomendo que você procure aí no YouTube depois para você ver que coisa mais linda. É uma galinha no fim do dia,
quando seus pintinhos, ela vai recolhê-los para dormir, eles vão subindo assim em cima dela e procurando um lugarzinho embaixo das penas para que eles possam estar quentinhos. E daqui a pouco a galinha tá perfeita, você olha para ela, você não vê nada, você só vê a galinha toda inchada assim, toda gordinha, porque embaixo dela estão seus pintinhos. E Jesus diz: quantas vezes eu quis ajuntar você, eu quis te proteger, mas você não quis. Então a vontade de Deus para todos é que nenhum se perca. A gente leu isso aqui no texto, agora eu não lembro agora o número do verso exato, mas a gente leu palavras de Jesus. Jesus não quer que nenhum pereça. Mas se nós não autorizamos o Pai implantar nova natureza em nossa mente, então não poderemos ter parte com Cristo. Ele não vai poder nos ressuscitar. E eu acho interessante aqui o cuidado de Jesus. Por que Jesus se intromete na intriga dos discípulos? Porque Ele quer preservar aqueles que creem nele de caírem na mentira daquele que nunca creu, que nós sabemos pelo registro que é Judas, que nunca creu em Jesus e que vai lá na frente, ali daqui a pouco, na leitura dos capítulos, trair Jesus. E a evidência pela qual nós percebemos que Deus não quer que nenhum se perca é no próprio fato de Jesus ter escolhido Judas, sabendo que Judas ia traí-lo. Olha aqui o que Jesus fala: pois sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus sabia no dia em que ele escolheu Judas que Judas ia traí-lo, porque ele é Deus. Ele não deixou de ser onisciente quando ele encarnou, mas ele nunca usou sua onisciência e sua onipotência em seu próprio benefício. Ele sabia que Judas ia trair, mas ele trouxe Judas para perto. Vem aqui, Judas, vem viver comigo, vem testemunhar o meu amor, deixa eu te alcançar. Jesus nos ama infinitamente, e a evidência é que mesmo Judas, que ele sabia que ia trair ele, no fim das contas ele traz para perto. Ele não deixa Judas na tempestade, ele traz para perto, ele mostra luz, ele faz milagres. Judas comeu dos pães, Judas esteve ali o tempo todo, mas ele escolheu lá no fim, ele escolheu não crer, e ele morreu sem herdar a vida eterna, porque ele escolheu. Olha a responsabilidade da nossa escolha. Jesus é abundante, os milagres que ele faz não tem miséria. Ele nos cerca de bênçãos a todos os dias. Quando acordamos respirando, temos a certeza de que Deus existe. Eu vou falar algo bem breve aqui, só um simples comentário. Quando eu estava estudando para entender como fazer a remissão de uma doença autoimune, porque eu tenho artrite reumatoide desde os 14 anos, é uma doença severa, miserável, que levou muitas das minhas articulações, e graças a Deus hoje eu estou em remissão, em nome de Jesus, porque eu criei na sua dieta. Quando eu terminei a minha pesquisa, e eu consegui entender que pela ciência não havia explicação para que a gente conseguisse manter a vida com certos alimentos considerados pelos cientistas inflamatórios, aquilo me deixou perplexa. E eu entendi como nunca antes o amor de Deus. Eu pensei assim, eu concluí por toda a pesquisa científica que eu fiz, da qual eu nem tenho registro, porque eu li tanto que eu não consigo nem lembrar tudo que eu li. E todos os cientistas, enfim. Mas a minha pesquisa foi extensa o suficiente para eu entender o seguinte, que não tem como a gente manter a vida só na base da alimentação, só na base de receber luz do sol, embora a gente saiba que tudo isso é importante, inclusive pela ciência. Mas existem processos na célula que são inexplicáveis. São mistérios que a ciência não consegue entender.
como que, a despeito de tantas toxinas, nós ainda permanecemos vivos. O milagre de acordar depois de uma noite de sono é inexplicável. E eu consegui entender que Deus, Ele derrama, a Bíblia diz assim, que Ele derrama bênçãos sobre os justos e sobre os injustos. Todos, sem exceção, acordamos todos os dias respirando. Alguns, de fato, seus sinais vitais são desligados. Mas eu sei que você vai acordar com vida amanhã. E a vida que Deus nos dá é mais uma das evidências com as quais Ele nos inunda, para que possamos entender o seu amor e confiar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo a Ele, que são as nossas escolhas, que é a nossa vida. Estamos já encerrando a leitura. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Lembra como começa o texto? Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, quando eles entenderam que seguir a Jesus, que receber a natureza espiritual, que nascer de novo, não é só benefício, não é só privilégio, mas também exige muito de nós. Então, muitos o abandonaram. E qual vai ser a sua escolha quando você se deparar com os conflitos que os demônios vão colocar no teu caminho enquanto você tenta servir a Jesus? Você vai escolher abandonar Jesus? Respondeu-lhes, então perguntou Jesus. As perguntas de Jesus são sempre para nós também. E vocês também querem se retirar? Vocês também querem ir embora? Simão Pedro então responde uma das mais belas declarações de fé da Bíblia, na minha opinião. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus disse nesse texto que nós lemos pelo menos umas 8 vezes. 4 vezes que ele vai ressuscitar no último dia. E outras tantas que ele é o único que pode dar a vida eterna. E Pedro continua, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Deus. E você? Quantos milagres mais Jesus precisa fazer na sua vida para que você conheça que Ele é o Santo Deus, que só Ele tem as palavras de vida eterna? Replicou-lhes Jesus, lembre-se que está próximo o sacrifício dele. Não vos escolhi em vós, não vos escolhi em um número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então aqui, olha que contraste. Um deles, vivendo com Jesus. 2 pessoas convivendo com Jesus, acompanharam todos os milagres, viram tudo, ouviram tudo, sentiram o sabor, a brisa quando Jesus falava, o orvalho da tempestade lá no mar que Jesus acalmou. Viveram tudo, mas tomaram decisões completamente opostas. Um reconhece Jesus como soberano,
como doador de vida, embora seja pecador, assim como nós, e o outro, ele decide que Jesus é um idiota, que Jesus precisa de ajuda para tornar-se rei. Então ele arma uma circunstância em que ele vai ter benefício, vai ganhar dinheiro, para colocar Jesus numa situação em que Jesus vai ter que usar o seu poder para se livrar. Pensando assim, estar ajudando o mestre. Porque qual é o interesse dele? O interesse de Judas não era na vida eterna. Ele não queria o governo de Deus para reinar sobre a sua natureza degenerada. Ele queria o governo de Deus para receber o pão e os benefícios. Judas andava com Jesus porque ele queria ser amigo do rei, não porque ele queria aliviar o sofrimento dos outros. E eu quero encerrar com a pergunta de Pedro: Senhor, para quem iremos? Você não veio aqui para escutar essa mulher que você nem conhece falar. Você veio aqui para escutar as palavras de vida. Assim como eu vim aqui para ler essas palavras de vida, porque eu, como você, entendi que não tem outro lugar para onde possamos ir que não seja os pés do Salvador. É só aos pés do Salvador que a gente tem vida. É só Ele que resolve os nossos problemas. Não resolve com miséria, resolve com abundância. Ele transforma a nossa trajetória. Ele responde orações de infância. Ele responde orações de desespero. Embora muitas vezes o processo seja longo e a nossa fé quase desfaleça, assim como a oração daquele homem que por 38 anos esteve paralítico, e lemos no capítulo 5. Talvez exista uma oração que você tem feito há anos, décadas, e ainda não foi respondida. Mas eu quero te dizer o seguinte: não tem um outro lugar que não seja aos pés de Jesus, onde você vai encontrar a resposta das tuas questões. Só Jesus tem as palavras de vida, vida aqui e vida eterna. Poderoso Deus, nos ajude a crer, porque evidências nós temos, abundantes em nosso redor, de que o Senhor é doador de vida, de que o Senhor nos ama de forma individual, conhece as nossas necessidades e nos dá bênçãos que para outros soariam como bobeira, mas o Senhor atende cada pedido, por simples que seja. Queremos te agradecer porque o Senhor é tão bom e queremos te pedir que o Senhor nos ajude a crer que só Tu tens a vida eterna e que o Senhor nos ajude a entregar aquelas áreas da nossa vida sobre as quais queremos ter controle a todo custo. Senhor, nos ajude a entregar. Nos ajude a entregar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo, meus queridos. Que o Espírito Santo continue transformando as nossas vidas.